Olá, feministas de plantão, sejam muito bem-vindas ao Feminismo Essencial, nossa página de luta e resistência na desconstrução do machismo, do racismo, esses que nos matam todos os dias. Estou muito feliz de estar aqui, hoje é nossa primeira live e vamos começar em grande estilo, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher Indígena. Nós vamos conversar com minha querida, grande amiga, Pietra Dolamita Kuawapurinã. Então, vai ser uma conversa de muita luta e resistência. Essa mulher que é referência da luta de mulheres indígenas e que é protagonista da sua própria história. Tá? Esse dia... eu queria falar só um pouquinho, primeiro falar um pouquinho sobre o canal, né? Não é um canal, é uma página, mas é uma página em que vamos debater sobre o feminismo, vamos conversar sobre nossos conceitos, revê-los, né? Sabemos que a sociedade está bem doente, a gente precisa rever nossos conceitos. Então, eu vou aqui chamar minha grande amiga, Pietra Dolamita. A Pietra está entrando. A Pietra, que é uma querida, que mora aqui, é uma das mulheres que foi homenageadas em um dos vídeos que o Conselho da Mulher fez hoje, porque a Pietra mora aqui. Olá, Pietra, lindona! Olá. Que energia boa! Olá. Que energia boa! Estou sentindo daqui, ó. Coisa boa, amada. Boa noite. Uma vela. Para abençoar nosso... Coisa boa. Isso aí, isso aí. Eu tô sentindo a energia daqui, ó. Olá, Pietra. Tudo bom, amada? Boa noite, tudo bem? Obrigado. Magnólia, Feminismo Essencial, que traz uma nova... traz uma nova relação das mulheres, entre as mulheres, né? E eu agradeço o convite, em especial hoje, né, que é o Dia Internacional da Mulher Indígena, e é importante demais essa data, e temos de comemorar essas datas, por quê? Porque faz lembrar as nossas lutas, as nossas reivindicações e a nossa busca de direito de um modo de existir sobre a Terra. Então, é mais ou menos isso que eu pretendo, né, nessa live com você, conversar, e algumas coisas que você também quiser perguntar e que as pessoas quiserem perguntar também. Eu estou bem acessível e disponível a responder a todas as perguntas. Ah, coisa boa. Como sempre, né, Pietra? Como sempre, você é uma pessoa que está sempre doando o seu tempo e sua sabedoria para nós. Não é a primeira vez que a gente se encontra, né? Eu aqui agradeço você ter aceitado o nosso convite nesse dia tão especial, né? Um dia de homenagens e, ao mesmo tempo, um dia de resistência, de luta e resistência, né? Porque a gente sabe, para algumas pessoas que não sabem, eu vou até falar aqui, eu fiz uma colinha aqui para a gente falar desse dia de hoje, né? Que foi um dia de muita crueldade também, né? Que a companheira Bartolina Cisa, que foi brutalmente assassinada, né? Então, exatamente. Então, assim, esse dia foi estabelecido, pessoal, em homenagem, tá? Essa guerreira que morreu brutalmente, como a Pietra falou, foi esquartejada durante a rebelião anticolonial no Peru, em 1782. Tá? Então, a jovem ela virou um símbolo de resistência da luta da mulher indígena, e o sangue dela segue derramado nos corações e nas mentes das mulheres indígenas. E ela virou uma semente de transformação. Então, assim, Pietra, querida, eu quero que essa live, eu só quero ouvir a sua voz, que a sua voz é muito forte. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa data, assim, sobre essa homenagem, né? E o que é que ele representa para vocês, mulheres indígenas.
Primeiramente, eu espero que esse país se torne melhor a partir do momento em que nós, mulheres indígenas, mulheres brancas e mulheres negras e mulheres trans, possamos ter não só uma voz, mas muitas vozes. Esse dia representa para as mulheres indígenas um dia de luta e um dia de visibilidade das nossas histórias. As nossas histórias de vida, as nossas lutas. O sangue derramado no passado, ele continua derramando e derramando nesse país extremamente colonial, nessa estrutura extremamente colonial do qual nós estamos ainda vivendo, nessa relação que ela é vertical, ela não é horizontal com os povos indígenas, nem com as mulheres. E quando eu falo de mulheres, eu também estou falando de crianças, eu estou falando das crianças indígenas que vivem nas aldeias, nos seus territórios, crianças indígenas que vivem em contextos urbanos, que os indígenas também vivem em contextos urbanos. Vamos tirar essas ideias que os indígenas só estão lá no território. Sim. Já é uma ideia colonial. Então, esse dia para nós representa um dia de luta e de visibilidade das nossas lutas nesse meio, né? Nesse meio que é essa sociedade envolvente que a gente teve, né, desde 1500, eu estou falando aqui no termo de Brasil, desde conviver. A gente não pode voltar ao passado e destruir as caravelas. E não podemos prever o que viria a acontecer depois na relação colonial que ainda existe no Brasil. Mas a gente pode amenizar e trazer a nossa luta e a nossa visibilidade, o nosso modo de viver contra esse sistema colonial, né? Eu sou contra colonial, eu não sou decolonial, eu sou contra colonial. Então, esse dia representa muito mais que um dia, mas as nossas lutas e o nosso modo de ser, de estar no mundo, o nosso devir, né? O nosso devir, os nossos modos de estar, de viver, de buscar nossas coisas. Isso é muito importante. E as mulheres indígenas são mães, ou tu é mãe de útero, né? Ou tu é mãe por criar, né? Então isso é uma coisa da nossa criação, do nosso querer bem, do nosso cuidado. Isso é muito importante também se falar sobre esse dia, o nosso cuidado conosco e com a nossa natureza, que é a nossa mãe terra, que é uma das nossas, a mãe maior, né? Que nos abençoa todos os dias, nos fornecendo alimentos, nos fornecendo água, comida e o modo de viver. É interessante quando tu falou aí que a gente não pode destruir as caravelas. Tem um poeta lá na minha terra em que ele diz assim, a gente não pode mudar o início, mas a gente pode mudar o fim, né? Então, acho que a gente tem que descolonizar, eu acho que esse pensamento ser realmente usado no dia a dia, né? A gente precisa desfazer, a gente precisa reparar, né? Tudo que os povos originários sofreram, e a gente precisa deixar de romantizar a luta. A luta indígena é pela sobrevivência, né? Do jeito que nós, mulheres, precisamos lutar todos os dias. Então, a luta é pela sobrevivência, não é não dá para romantizar, né? Porque muita gente romantiza e... os guerreiros indígenas, mas eles são guerreiros porque eles necessitam sobreviver e eles precisam disso, né, Pietra? É muito importante essa tua fala, né, da romantização, e dentro dessa romantização das mulheres indígenas em especial, a gente tem também de pensar sobre a romantização de quem é indígena. Porque, claro, eu coloquei um cocar, eu me arrumei, mas eu não ando assim no meu dia a dia. Eu estou aqui porque eu estou fazendo num lugar, numa cerimônia, né, de uma conversa online com você, para que as pessoas vejam os adornos do meu povo. Mas no dia a dia, geralmente, eu uso só uma tiara, porque eu gosto muito de pena. Então, essa ideia romântica, que é uma ideia colonial, que é uma ideia passada pelos livros de história e pelos professores de história, essa ideia não existe. Nós, mulheres indígenas, sempre sofremos as opressões. E por essa romantização e por esse fetiche, porque existe um fetiche com as mulheres indígenas, que a mulher existe um fetiche, os homens, eu estou falando do fetiche contemporâneo, os homens, né,
pode falar dos homens não indígenas, eles olham a mulher indígena como um objeto. E isso é muito triste, nós não somos objetos de ninguém. Porque os antropólogos nos veem como objeto, os pesquisadores nos veem como objetos, e os homens também nos veem como objeto e criam todo esse fetiche. E aí a gente pode se remeter à história do passado, né? Se remeter ao passado, porque a gente pode falar de uma história antes da colonização, mas a gente só está falando muito dessa história da colonização por conta de todas as nossas violências que nós sofremos no decorrer desses 520 anos. Então, as mulheres do passado, elas não estavam na linha de frente por conta de quê? Dos estupros, como aconteceu. Todo mundo tem uma história. Exatamente. Todo mundo tem uma história, ou a grande maioria das pessoas que eu conheço, elas têm uma história. Ah, minha avó foi pega a laço. Opa lá, presta atenção. Você é fruto de uma violência. Sua avó não foi pega a laço, sua avó deve ter sido estuprada pelo seu avô, levada, saído da sua casa, saído do seu território para viver em outro mundo. Foi apagada totalmente a identidade dela, dessa mulher. Essa mulher teve de viver com os estupradores, ter filhos com esses estupradores, ter apagado a sua memória, toda a sua memória ancestral. E aí você diz, ah, minha avó foi pega lá. Não, sua avó não foi pega lá, sua avó foi estuprada, foi violada. Os corpos das mulheres indígenas sempre foram violados pelos colonizadores. Sempre te cobiçaram nos nossos corpos para os seus deleites, sabe? Para as suas fantasias e para as suas violências de constituição de sociedade. E aí você pode pensar também que tudo isso é uma relação colonial. Então, tomem muito cuidado, quem está me ouvindo, que minha avó foi pega lá. Não, você é fruto de um estupro. O Brasil é fruto de um estupro. Quando não foram as mulheres indígenas, foram as mulheres negras. Então, a gente tem de pensar muito sobre isso, né? E as mulheres indígenas sempre foram violadas nos seus direitos, violadas nos seus territórios. No Mato Grosso do Sul, eles retiram as crianças das mães, sabe? Há umas violências incríveis, e aí vem essa conversa feminista dizer, não, a gente quer que exista feminismo indígena. Não podemos trazer alguma coisa de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora. Eu acho que o feminismo é para todas, a gente precisa se dar as mãos, né? A gente precisa pensar na dor da outra. A gente sofre as mesmas opressões, umas mais do que as outras, a gente sabe disso. Sabemos que tem privilegiados no nosso meio feminino, mas a gente precisa se dar as mãos. A gente precisa, mulher negra, mulher indígena, mulher branca, mulher lésbica, mulher trans, porque nós sofremos as mesmas opressões, gente. Mas sabemos que no nosso meio tem privilegiadas. Nós sabemos disso. Eu, diante de uma mulher indígena, sou uma mulher privilegiada. Eu não sofro o racismo e toda a opressão que uma mulher indígena sofre. Então, eu acho que a gente precisa entender, primeiramente, né, a dor da outra, ter empatia pela dor da outra, para que a gente consiga construir uma unidade de luta. Eu acho que é bem por aí. A Vilma Piedade, ela fala sobre dororidade. Vamos exatamente falar sobre as nossas dores e conversar sobre isso. E quando eu penso nisso, eu penso na minha avó. A minha avó que teve 8 filhos, né, foi abandonada e criou esses 8 filhos quebrando castanhas, sendo seringueira, sendo meeira de roçado, tendo criar os seus 8 filhos. E eu sou fruto dessa mulher. Eu não poderia ser diferente, negar meu lugar no mundo e o meu lugar de fala e minha raiz ancestral. Então, eu sei as violências que ela sofreu e não foi as mesmas violências que eu possa ter sofrido, mas eu tenho a minha dor
ligada à dor dela, e essa dor eu fortaleço, eu engulo essa dor e transformo em potência para refinar e trazer outras coisas. Então, Maravilha. é aquela coisa, tu cai, eu caio, mas sempre eu caio rezando, né? Fazendo o meu rezo, fazendo a minha história, trazendo a minha história, porque é difícil você falar sobre dores sem tocar, né, nas relações culturais e raciais no Brasil. Então, para se falar em feminismo, para se falar em economia, para se falar em cultura, para se falar em qualquer coisa no Brasil, a gente tem que trabalhar com a questão de raça, né? Se é branco, se é negro, se é indígena. O reconhecimento dos seus privilégios e dos privilégios das pessoas é o começo para a gente começar a dar as mãos. Porque se dar as mãos é algo muito fundamental para que nós hoje, mulheres indígenas, mulheres negras e mulheres brancas, possamos lutar não pela igualdade, porque somos diferentes, mas por um mundo melhor, onde as crianças não sejam estupradas nem engravidadas aos 10 anos de idade. E isso é o que me choca. Eu fiquei chocada com aquelas notícias. Eu acompanhei, porque foi o Portal Catarinas, do qual eu sou editora do Portal Catarinas, cobriu toda a ação. E eu fiquei muito mal. Como é que eu poderia imaginar que uma sociedade fosse tão adoecida, e as estatísticas estão aí da violência dessas mulheres? São crianças, mas são mulheres, são um sexo feminino. E vão crescer e vão ser grandes que nem eu, que nem você, Magnólia. Então a gente tem que pensar muito nesses referenciais que nós estamos trazendo para a sociedade. Você é uma mulher, eu uma mulher, outras mulheres, elas têm que trazer um referencial contra a cultura do estupro. E essa cultura do estupro já vem desde a colonização que começou com as mulheres indígenas e continua com as mulheres indígenas, as mulheres negras e as mulheres brancas. E de que modo a gente pode enfrentar isso? A gente pode enfrentar isso com educação sexual nas escolas, ensinando as crianças o que é um corpo, como é que acontecem essas coisas. E aí a gente remete novamente ao corpo das mulheres indígenas. E as mulheres indígenas estão sempre nessa luta contra todas as violências, principalmente contra as violências sexuais, do qual as pessoas ainda nos fetichizam, nos colocam naquele lugar da boneca inflável, né? Então, nos colocar naquele lugar, não, aquela lei é índia, aquela lei é negra, e eu vou fazer isso com ela, o que eu quiser, porque eu sou homem, sou branco dominador. Então, nós trazemos uma fala muito correta sobre isso. Não admitimos isso nos nossos territórios e, com certeza, o que está acontecendo com a sociedade branca é um adoecimento por conta da falta de amor, de empatia, de solidariedade, de muitas outras coisas que vêm dos nossos sentimentos, do nosso coração. É isso aí, Petra. Quando tu falou de educação, é exatamente isso, né? A educação transforma o mundo e a gente precisa educar nossas crianças, a gente precisa desconstruir tudo isso que o mundo traz para elas, né? Eu vejo isso no meu dia a dia, eu tenho um filho, homem, um rapaz de 12 anos, e que eu faço o possível para desconstruir esse machismo estrutural todos os dias, sabe? É difícil, porque o mundo ele já nasceu sendo ele foi colocado no mundo como um machista, porque ele é um homem e está sendo, para a sociedade, ele está sendo soberano a todas as mulheres. Então, isso que você falou da educação é muito sério, a gente precisa sim, né, de educação para desconstruir o racismo, desconstruir o machismo, desconstruir todas as opressões. E eu queria já que a gente falou em educação, eu queria te fazer uma pergunta. Depois que eu te conheci, né, que eu conheci o teu currículo, eu fiquei assim
encantada, e eu queria te perguntar, não é uma pergunta, eu quero que tu conte para a gente, né? Eu acho que quando eu falar aqui, todo mundo vai ficar curioso também, como foi a tua trajetória, né, para ingressar na educação, porque, gente, a Pietra, ela é bacharel em Direito, licenciada em Artes Visuais, mestre em Educação e Antropologia, arte educadora, antropóloga e agora doutoranda. Então, Pietra, isso sim é ser o protagonista da sua própria história. Então, conta um pouquinho da tua trajetória no caminho da educação para a gente. Bem, eu nasci no Seringal, Porangaba, e sou filha de Francisco e Mira, neta de Maricota e bisneta de Tomás. Nasci no Seringal, lá no meio do mato. Eu sou da turma da ação, que não teve ações afirmativas, né? Eu me formei em Direito em 2004, sou filha de professor, meu pai é pedagogo. Minha mãe é uma dona de casa, né? Quer dizer, ela nunca estudou, ela é semi-analfabeta. E quando a gente foi morar na cidade, ela era lavadeira. E eu lembro que eu carregava as trouxas de roupa na minha cabeça, quando eu tinha uns 12, 13 anos, 14 anos. Então, eu aprendi com os meus pais, além de todas as nossas tradições indígenas e a nossa cultura, sobre a importância da leitura, porque o meu pai já era professor, ele só tinha um primeiro grau, e então era professor lá da escola, na zona rural, né, lá no Seringal. E isso sempre me chamou a atenção. E aí, com o meu pai, eu conheci o Paulo Freire, meu pai é formado em pedagogia. Meu pai conheci o Paulo Freire, conheci outros doutrinadores da educação, mas aí passou. E aí, quando eu vim morar no Rio Grande do Sul, eu entrei na Universidade Católica de Pelotas, que eu me formei lá, e é interessante porque eu estudei numa universidade particular, com pessoas ricas, entre aspas, e eu nunca sofri racismo. Eu vim sofrer racismo na Universidade Federal de Pelotas. E aí eu me formei em Direito e me especializei em Direito Público. Eu sou especialista em Direito Público Constitucional. E aí trabalhei 2 anos como professora universitária na UFAC, professora substituta, e fui fazer um concurso para professor efetivo. Aí vi a necessidade de ter mais diplomas, mais papéis. E não tinha, então eu cheguei na última fase, no título eu fiquei para trás. Mas aí, o que aconteceu? Eu volto para o Rio Grande do Sul, caso novamente, vou para o 3º casamento. Eu acho interessante dizer que eu fui casada 3 vezes, estou no 3º casamento. Claro. E tenho os meus filhos, né? Eu tenho 4 filhos. Uma menina, a menina mais velha, tem um menino e tem mais 2 meninas pequenas. Dos meus casamentos. E aí eu vou para a Universidade Católica de Pelotas, me formo em Direito, aí eu voltei, quando eu retornei para o 3º casamento, eu faço a disciplina de aluno especial em 2 mestrados, na Sociologia, na UFPEL, e na Educação, no IFE. E aí eu conheço a professora Patrícia Calisto, que é de Rio Grande, ela é aí de Rio Grande. Filha de um ferroviário, uma pessoa que sabe o que é a luta e as dificuldades, e ela é professora hoje do IFE. Sempre, ela me enxergou na escuridão, costumo dizer isso. E eu consegui entrar no mestrado, foi super concorrido, e eu fiz o mestrado. E me tornei mestre em Educação pelo Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. E isso com minhas filhas pequenas ainda, né? Criando, cuidando das crianças, lutando de um lado para o outro, fazendo uma coisa, fazendo outra. E aí eu tive uma treta com a antropologia. E quando eu tive essa treta com a antropologia,
o presidente da ABA, na época, disse para mim assim, você não pode ficar falando sobre isso, você não é antropóloga. E aí eu disse, como assim? Eu não sou antropóloga? Realmente, eu não sou antropóloga, eu sou indígena, a gente é objeto de vocês. E aí eu fiz a seleção no doutorado, no mestrado da antropologia, passei, e lá sofri racismo, fui perseguida, né, pelo colegiado, tive que trocar de orientador. Eu fiz uma live que está lá no meu Facebook, que eu conto algumas coisas lá que aconteceram. Eu vi. Fui mais de 1000 pessoas já. E aí, quando acontece tudo isso, eu entro, aí eu fui fazer antropologia, eu me formei em 30 meses na antropologia, e eu sempre quis ser professora e professora de criança. E aí e eu sempre desenhei, eu sempre trabalhei com desenho, sempre desenhei. E aí eu digo, vou fazer arte. Fui lá, fiz o Enem, tirei 960 pontos na redação e entrei para o curso de artes visuais pela ampla concorrência. Então, eu nunca usei as cotas, né, na universidade. Na antropologia, eu entrei pelas cotas, mas se eu tivesse entrado pela vaga normal, eu teria até ganhado bolsa, porque tiraram a minha bolsa, porque não tinha bolsa para os cotistas. E hoje eu tenho muita alegria de dizer que na Universidade Federal de Pelotas a gente tem 25% de vagas para cotas, a gente tem moradia, a gente tem assistência. Claro, né, que eles minimam. Coisa boa. Você vai fazendo as suas lutas e vai adquirindo inimigos. E aí tu passa a se decorrer. E aí eu me tornei professora. E é o que eu sempre quis fazer na vida. E agora eu vou fazer o doutorado em antropologia na UF, fui aprovada. E tô nessa, né? Mas eu gosto de ser eu quero ser professora de criança, de arte. É uma história fantástica, né? Porque, como você mesma disse, o colonizador, né, acha que o índio tem que viver ainda na floresta, o indígena tem que viver na floresta, tem que viver sem roupa e tem que viver com cocal o tempo inteiro. E a gente sabe quantos indígenas no contexto urbano a gente tem. Gente, a gente não precisa, vocês não precisam viver na floresta para ter o sangue indígena. O sangue indígena está aí. Vocês são povos originários, independente de onde vocês estejam. A cultura de vocês vai ser carregada para a eternidade. Então, assim, eu acho fantástico. Eu fiquei, quando eu vi teu currículo pela primeira vez, eu fiquei encantada, tá? Encantada porque isso sim, é ser a protagonista da tua própria história, que foi até o que a gente quis falar hoje, né? Então, quando eu pensei nesse tema, eu pensei imediatamente em ti, porque a tua história, ela realmente é uma história de luta e resistência, de verdade, assim, não tenho que negar, né, Petra? E eu tava... Pode falar. Não, os ambientes universitários, eles são hostis. Muito hostil. Academia, às vezes, ela é cruel, né? Às vezes ela é cruel, né? Mas é isso aí, como você disse, né? A gente cai, mas a gente levanta. E vê só, e a gente já saindo do âmbito do indígena urbano, eu estava pensando assim em algo para te perguntar, mas assim, é uma coisa que é uma curiosidade minha, e eu acho que de muita gente também, como se dá a participação das mulheres indígenas nas aldeias, né? Como a gente está falando dessas guerreiras aqui hoje, eu queria que tu só falasse um pouco, assim, como Sim, da tua experiência
de vida aí ao longo dessa caminhada? Então, eu posso falar a partir da minha cultura, da minha Sim, cultura apurinã. Nós, mulheres indígenas na aldeia, somos as mães, as donas da semente, a que temos uma relação comunitária com todos e temos os maridos. Então, maravilha. essa relação, essa ideia que falam, né? Ainda falam que as mulheres indígenas são submissas, nós não somos submissas. A nossa relação com o masculino é uma relação de companheirismo, de estar do lado, não aquela coisa da disputa. As atividades nas aldeias também são divididas conforme a tua capacidade de fazer. Isso não quer dizer que um é mais que o outro. Por exemplo, eu jamais serei uma boa atiradora de flecha. Eu tenho seio, me limitam meus seios. Quem atira melhor as flechas são os meus primos. Mas eu aprendi coisas que a maioria das mulheres não sabe. Eu sei nadar muito bem, sei mergulhar em rio, sei pescar dentro de rio com a espinhela, sei caçar. Mas isso aí é porque eu me interessei em fazer. Se eu me interessasse, eu não saberia dar tiro, matar bicho para comer, essas coisas todas. Só as mulheres indígenas na aldeia é uma relação muito pacífica, não tem essa concorrência, sabe? Essa coisa de eu vou ser melhor, tu é homem, tem que ficar. Não. Em primeiro lugar, é aquilo que minha irmã sempre diz: o homem pode ser a cabeça da casa, mas eu sou o pescoço, eu fico do lado que eu fizer. Eu enxergo as mulheres indígenas como guardiões da natureza. Eu tenho essa visão de vocês, assim, muito minha, e que eu enxergo a cada encontro, a cada live, que hoje tudo é live, né? A cada live, a cada conferência que eu participo com as mulheres indígenas, eu enxergo muito bem isso. Eu acho que os impactos, né, provocados ao ambiente afetam diretamente vocês. Isso é muito triste, né? Mas eu enxergo vocês como guardiões da natureza. Sim, nós somos guardiãs da natureza, somos o útero da terra, a terra é fêmea. Nunca esqueçam disso, a terra é fêmea, ela não é macho, ela não é masculina, ela é fêmea. O homem e a mulher, e nós estamos aqui. Não nessa relação de superioridade, mas uma relação de profundeza, de guardarmos as nossas coisas para que outras gerações possam vir. Quando eu coloco a mão aqui, um aqui, né? Eu estou dizendo, não, minha é superior, mas uma relação mais profunda que tem que se entender o papel dessa mulher. Não um papel, mas vários papéis da mulher indígena dentro dos seus territórios e fora desse território. Porque nós somos tecedoras vindas das aranhas, das serpentes, das cobras, dos rios. Eu sou da Amazônia, então as minhas referências são essas. Então, nós temos todas essas atividades espirituais também, de fazer tecer as nossas redes de comunicação, nossas redes de amizade, de inimizade também, porque existe sempre o conflito, nada pode ser tão bom, tudo que é tão bom pode ser ruim. A gente tem sempre o que me interessa, né? Isso me interessa, isso não me interessa, o que eu faço, o que eu não faço. Então, nós, mulheres indígenas, somos essas mulheres tecedoras do mundo. Né? Tecemos o mundo. E através das nossas tecelagens, das nossas teias, a gente consegue, de algum modo, sensibilizar a sociedade do que somos e onde estamos e por que estamos aqui ainda. Maravilha, Petra, maravilha. Assim, é uma visão muito linda do mundo, né? Uma visão poética, né? E eu acho que muito verdadeira. Eu estava acompanhando, eu sempre estou acompanhando, eu acompanho a PIB, né? E eu estava acompanhando os dados do Covid na população indígena. E, assim, é um verdadeiro genocídio, né, Peter? É o que está acontecendo. Eu vi hoje
Não, pode falar, Pode fala falar, os Mara, pode números. falar. Fala os números, que eu não posso falar os números. É, eu vi hoje, eu gosto muito de acompanhar pela PIB, porque a PIB ela faz um contexto, ela faz uma compilação tanto de indígenas no contexto urbano, quanto os indígenas nas aldeias, né? Então eu gosto de acompanhar a PIB e hoje eu fiquei horrorizada, são mais de 29 mil indígenas infectados. Sim. 785 mortos e 156 etnias atingidas, mais da metade das etnias que a gente tem no Brasil, né? Então, assim, é um verdadeiro genocídio do povo indígena. A gente tem que pensar, né, que essas mais de 150 etnias, 305 etnias, então algumas etnias ainda não chegou essa cepa, eu chamo de cepa. Só que essas pessoas que estão mortas são nossos anciões, são nossos guardiões, nossas bibliotecas vivas. Então a gente perdemos muita coisa. A gente perdeu o Aritana, pai da Caiti, ela está sempre aqui no Instagram, tem uma página no Instagram, que ele falava todas as línguas do Xingu. Não, então a gente perdeu bibliotecas vivas. Ainda bem que o Raoni está vivo, né? Sobreviveu no hospital. Sobreviveu, exatamente. Sempre temos medo, né? Lá na minha aldeia morreu uma anciã, já morreu muita purinã do meu povo. Eu quase ia morrer, mas aí resolveram que eu não devia morrer, que eu devia sonhar. Tu teve, né, amada? Tive Covid, foi uma experiência muito reveladora para mim. Eu tive muitos sonhos. Eu fiz um sonhário, que eu escrevi os meus sonhos, para poder... Tô contando aos poucos no Facebook, eu conto algumas histórias do que eu vi. Então a gente pensa sempre assim, que a morte, ela é só uma passagem do nosso corpo para outro lugar. E muitas vezes essa doença ela veio para mostrar o quanto nós estamos fragilizados diante dessa sociedade que existe. E não é a primeira vez que nós enfrentamos, Magnólia, os vírus. Os vírus já vieram muitas vezes para nós. Os bandeirantes, eles davam lençóis com tifo, tuberculose, outras doenças para nós, para matarem a gente. Já fomos dizimados há muito tempo. Éramos milhões, hoje só somos apenas... Chegamos em 1 milhão de indígenas. Então, é sempre com tristeza que a gente fala dos mortos, né, dos que foram virar encantados, mas também é com esperança que o mundo se torne melhor após esse vírus e nos valorizem os povos indígenas, que a gente está falando isso há muito tempo, sobre essa degradação ambiental, sobre esse modo de viver no mundo, sobre o consumo, sobre as coisas. Eu tenho um telefone, eu quero um telefone mais moderno, aquele telefone... Gente, a gente tem que parar de consumir. As minhas roupas, eu compro em brechó, porque as roupas que tem no mundo, elas podem cobrir todas as pessoas por 35 anos. Então, é o consumo desenfreado. Eu estava fazendo uma live para o pessoal do petróleo e gás, com nenhum poço a mais, e eu falei sobre isso, né? Falei dos poços da Amazônia que vão ser perfurados. Então, esse consumo, esse modo de viver da sociedade, a Terra não vai suportar. E por que os poderes, os poderosos, têm tanta raiva dos indígenas? Porque nós somos a prova viva que existe outro modo de viver no mundo. Que não é esse modo que o capital, a sociedade ocidental demonstra. Até hoje, os povos originários, eles demonstram essa sabedoria de lidar com a terra que está na terra. E aí veio o Covid,
que acelera mais, né? Porque o capitalismo estava em agonia e agora ele está conseguindo continuar sobrevivendo. Mas eu acredito sim que existe um mundo melhor. Eu posso não ver se os meus filhos não ver, mas alguém que terá o meu sangue verá. Então, a morte do Covid é mais uma arma letal que os poderosos, que odeiam os povos indígenas, fizeram contra nós. Porque eu acho tão engraçado como é que esses vírus chegaram na aldeia. Eles pegaram, fizeram um benefício para os indígenas buscar lá no banco, e aí eles foram lá e se contaminaram. Olha, fizeram armadilhas. Então, tem que pensar muito sobre isso. Então, eu sobrevivi ao Covid para dizer o que eu vi nos meus sonhos. E sei exatamente em que lugar nós estamos no mundo hoje. E ainda bem que eu ainda sou da boia. Agora, quando tu falou, realmente, né, tá sendo um genocídio aos povos mais vulneráveis, né? Povo negro, povo indígena, são os mais atingidos, né? A gente sabe, e os mais vulneráveis nesse momento. E esse vírus, assim, a gente não sabe nem o que dizer, né? Como você mesmo falou, eu espero, tenho um pouco de esperança que a gente saia um pouco melhor disso. As pessoas que não são boas, eu acho que vão continuar não sendo boas. Mas, de repente, a gente consiga enxergar o mundo de outra forma, né? Como você está falando, Pietra. A gente consiga enxergar tudo que a gente está fazendo de mal para o nosso planeta, tudo que a gente está fazendo de mal para nós mesmos, para a humanidade, o que a gente pode melhorar. De repente, a gente tenha essa visão. Eu espero de verdade que as coisas modifiquem. Eu tenho esperança. E a minha esperança é uma esperança que faz parte da minha fé, de não desistir das coisas. Eu sou muito persistente, eu persisto, porque essa minha persistência é o que faz ser o que eu sou hoje. Porque se eu tivesse desistido diante das coisas que eu já sofri na vida, eu estaria morta. E esse meu morrer seria um morrer desonroso. Porque as pessoas, os apurinanos, eles tentem morrer honradamente. Então, quando morre dentro da tua covardia, dos teus medos, desonra o teu povo, teus ancestrais. Então, eu sempre penso que a gente tem que ter esperança. E essa esperança é uma coisa que faz parte do nosso bem viver, do nosso estar no mundo. A gente tem que ter fé, a gente tem que procurar ser melhor cada dia. Ah, mas você não vai mudar o mundo, eu não vou mudar o mundo. Ok, mas vamos mudar o mundo que a gente conhece. Olha só, olha a nossa relação com o Eduardo ali, que está em Rio Grande, lá do camping, vivendo. Ele é tão feliz e ele está mostrando para a gente ali coisas, para as pessoas que estão na volta ali, coisas importantes sobre o viver. Então, assim, a gente tem que pensar sobre o que nós queremos ser no mundo e de que modo a gente pode apoiar os outros. Porque a gente tem que ser melhor que ontem e amanhã ser melhor que hoje. E é somente nós que eu gosto de fazer isso. É verdade. Tu falou agora ali do Eduardo. Gente, o Eduardo, para quem não conhece, é o cacique da aldeia Iembré, que se pronuncia. Ele é Guarani Mibiá, tá? E o Eduardo passou por uma situação um pouco difícil ultimamente com sua família, mas hoje ele foi bem acolhido. A prefeitura daqui do Rio Grande deu uma força, os amigos, os companheiros de luta, todo mundo se uniu e uma só força. O Eduardo está hoje no seu cantinho com sua família,
com sua aldeia formada. Então, realmente, se Eduardo tivesse desistido desde a primeira vez, né, ele não estava aí hoje nos ensinando, né, a levantar, né, que não é a primeira vez que ele precisa levantar. Então, um abraço para Eduardo, para toda a sua família, para Diana, né, para os povos guaranis. É importante também pensar no Eduardo como um símbolo de resistência. A esposa dele, a Ivoni, o Evoí também, que é o arqueólogo que acompanha ele há mais de 10 anos. Então, é esse modo de estarmos no mundo que a gente tem que começar a praticar. Porque não adianta, eu vejo as pessoas muito fazendo coisas, e postando, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Gente, o que uma mão faz, faltando para você ficar sabendo. A bondade, ela não tem que ser exposta, ela tem que ter uma bondade para a gente. Quando a gente faz bondade, a gente faz para a gente e não só para as pessoas. Então, a gente tem de ser, eu vou usar até um termo enriquecido, mas tem que ser discreto na nossa bondade. Porque eu vejo as pessoas fazendo coisas e gente, a bondade não pode ser exposta, porque a bondade é um sentimento que a gente expõe a nossa vaidade. Exatamente. Eu vou ler um comentário aqui que eu achei lindíssimo. Eu não consigo ver o nome, porque o nome está bem Jandir. Acho que é Jandir. Jandir João. É o doutor Jandir João Zanotelli. Jandir João Zanotelli, isso mesmo. Ele colocou aqui, eu achei muito bom o comentário. Pietra, a cultura dos povos originários mostra onde pousar, nossa esperança. Então, é verdade. O professor Jandir Zanotelli, ele conheceu o Paulo Freire, né? Que a gente estava falando sobre educação, e conheceu o Paulo Freire, e o Paulo Freire teve aqui em roda, lá no projeto da Q3, há muitos anos atrás. E é uma pessoa apoiadora dos povos indígenas, né? Ele é apoiador dos povos indígenas, né? Nem vou comentar nada aqui, mas ele sabe o que eu estou falando, né? E a esposa dele, conheço a família deles, né? Então, sei da importância do apoio que ele dá aos povos indígenas e principalmente também à família do Eduardo também. Mas é importante a gente pensar, né, que a gente tem que ter esperança, e essa esperança tem que estar dentro do nosso coração. Temos de nos despirmos, né, de nossas vaidades, das nossas arrogâncias. E eu falo isso, eu estou falando dos outros, não, estou falando de mim. Né, das nossas arrogâncias, nossas vaidades. Procurar fazer o bem, porque a bondade é essencial dos povos indígenas. Nós somos bons, somos pessoas generosas, fomos enganados pelos colonizadores. Eles chegaram aqui, a gente já recebeu eles bem, e depois eles fizeram o que fizeram conosco. Então a gente tem que ter essa ideia também. Claro que eu sou apurinã, né? Então, apurinã é guerreira, são pessoas combativas, pessoas que não se silenciam diante das injustiças. Isso aí é uma coisa. Agora, outra coisa é trazer a generosidade, o amor ao próximo dentro de si, a partir da tua vivência e a partir de uma relação coletiva com o outro. Então, por exemplo, hoje é a Internacional da Mulher Indígena, né, que teve uma no passado que morreu e que a gente está falando dela, e isso é muito importante. Porque o lembrar dos outros que não estão mais fisicamente, que a gente não reconhece mais como aquela pessoa, pode ser outra pessoa, é importante para a gente ainda continuar nessa luta, nessa busca do bem viver, nesse modo de estar no mundo e nessa relação que a gente tem que fazer com os outros. Porque quando a gente começa a plantar, a gente vai ter espinhos,
Quando a gente começa a plantar flores, a gente vai colher flores. Quando a gente começa a plantar comida, a gente vai começar a colher comida. Então, observem o que vocês estão plantando na vida. Observem os povos indígenas e olhem o modo que nós vivemos no mundo. Nós somos exemplo, a gente pode se colocar como exemplo de outra forma de viver no mundo. Eu estou sempre dizendo isso. Nós somos a prova viva dessa. E que o amor pode ser capaz de tudo, né? Dar tudo. Porque uma parte de mim é amor, outra parte é luta. E o que tu falou, da gente lembrar, né, como lembramos hoje, né, da Berta Narcisa, a gente eternizar a luta, né? Não como a gente diz no 8 de março também, não é um dia de comemoração, é um dia de luta, é um dia de relembrar, né, que mulheres morreram para que nós pudéssemos estar aqui conversando hoje sobre os colonizadores, sobre as opressões que a gente vive. Então, acho que a gente precisa eternizar nossas heroínas. As heroínas são todas nós mulheres. Vivemos as dores, os sabores, as angústias de ser mulher num país genocida, corpos e capaz de nos transformar em o que somos, porque nós somos fruto dessas violências. Quando você só é resistente se você é atacado. E a gente nunca tivemos, nós mulheres indígenas principalmente, nunca tivemos a oportunidade de sermos o que somos, porque você tem que estar sempre na linha de frente, fazendo luta. Antigamente éramos estuprados, objetificados, etc, etc. E hoje a gente tem que fazer essa resistência. Então, esse país é um país genocida. Bolsonaro foi eleito, e as pessoas votaram nele para ele ser eleito. Então, eu não culpo... E antes que eu me esqueça, fora Bolsonaro! Eu não culpo o Bolsonaro. Não tem culpa. Tem lealdade um ao outro. Ele representa o pensamento do brasileiro. Ele foi eleito pelo pensamento, pela ideologia do brasileiro. Aí as pessoas ficam assim, mas fazem isso, furam a fila, fazem coisas pequenas e que ele está lá faz em proporção maior. Então, a honestidade, o caráter, o racismo, o machismo, esse que ele faz é simplesmente um reflexo de uma sociedade. E ele foi eleito, as pessoas dizem, mas eu odeio o Bolsonaro. Não odeio, ele foi eleito, ele é presidente do Brasil, e você pode não ter votado nele, mas você omitiu a votar ou votou em quem não poderia ganhar a eleição. Então, nós tínhamos a chance de tirar o Bolsonaro e não tiramos as eleições. Então, vamos aguentar mais 4 anos, 2, falta pouco, mais outro mandato. Então, a gente tem mais ou menos 20 anos de governo genocida. E recém começamos, e os não indígenas estão chorando. Nós estamos há 15, 20 anos lutando, e estamos aqui, vivos, resistindo a vírus, a infecções, a bala, a violência, a estupros, a tudo. Então, é aquilo que o Krenak falou. Será que os não indígenas resistirão a esse governo? Nós resistiremos. Nós resistiremos. Eu sei que eu vou resistir a esse governo. A não ser que ele mande matar, né? Porque eu já sou perseguido lá no Mato Grosso do Sul pelos pistoleiros. Então... Antes que eu esqueça, fora Bolsonaro, tá? Essa página é uma página antifascista, onde a gente, como a Pietra disse, né? O Bolsonaro não chegou lá sozinho, ele está lá porque pessoas pensam igual a ele. Então, o que a gente precisa é que esses pensamentos sejam revertidos, né? Para que a gente consiga ter, no mínimo, uma dignidade.
É, Pietra? Sim, é mais 8 anos. E a gente vai resistir o Bolsonaro, sim. É o Bolsonaro e todas as pessoas que vão vir depois do Bolsonaro. Eu sempre lembro de Valdelice Veron, que é uma das mulheres que é minha referência como mulher, como irmã, como pessoa, que ela fala assim, né? Terra, vida, justiça e demarcação, né? O pai dela, Marcos Veron, que morreu falando isso, né? Ele foi assassinado no Mato Grosso do Sul. E ela também sofre ameaças de morte. Lá no Mato Grosso do Sul, a violência é muito grande contra as mulheres indígenas, contra as crianças indígenas, né, as meninas. E ela sempre diz assim: eu só vou parar quando me matarem. E se eu morrer, muitas tentarão para continuar defendendo a causa. Então, eu sempre digo, eu só vou parar quando eu morrer. E se eu morrer, muitas se levantarão para defender a causa. Porque nós podemos deixar nesse mundo, além de nossos filhos, são sementes de esperança e de luta. Eternizamos a luta, né? A gente eterniza a luta quando a gente morre por ela. Eu lendo a história de Bertolina, eu não lembro o nome do marido dela, tá? Mas eu lembro que o Guerreiro, o marido dela, que esteve junto com ela na Revolução, ele disse: vocês vão me matar, mas virão mais 1000 pessoas para a luta por causa da minha morte, né? Então é isso. Quando a gente morre pela luta, a gente é eternizado. A Churite Lopes, né? Teve uma mulher que foi assassinada, uma rezadeira caiuá, de 78 anos, que o nome dela era Churite Lopes. Teve outra mulher que foi assassinada, chamada Marinalva Caiuá, do Mato Grosso do Sul. Teve muitas mulheres indígenas que foram assassinadas no Brasil e ninguém lembra delas, mas eu lembro de vocês. Eu sei o nome de vocês. Então, o que eu tenho a dizer nesse dia é que a nossa luta não é uma luta em vão. Que a gente precisa que as pessoas nos apoiem nas nossas lutas, que a gente precisa que as pessoas se conscientizem do seu lugar no mundo e que possa, de algum modo, o mundo se tornar um mundo melhor para as mulheres indígenas. E eu sempre me emociono quando eu penso o quanto é difícil ser mulher indígena no Brasil e o quanto, para mim, é difícil ser uma mulher indígena na metade sul, né? No sul do Rio Grande do Sul. Eu trago em mim dores, mas as minhas dores eu transformo em esperança, em força, em luta e na minha generosidade de viver, porque eu não posso carregar as minhas dores nas costas. Eu posso deixá-las em algum lugar e continuar caminhando e lutando, que nem uma taquara, que nem uma baracá, que nem minhas vozes que vêm saindo de mim e vão dizendo as coisas necessárias para os outros. Eu também sei ouvir e ter humildade para aprender também. Então, para mim, isso é muito importante. A gente tem que ser grande e pequeno. Acordado e dormindo, para que a gente possa entender de que, de algum modo, a gente é necessário no mundo e necessária no mundo. Tua fala me emociona, Petra. Mas eu também. Tua fala me emociona. Eu também estou emocionada muito. Eu pensei muito nas mulheres caiuá e nas violências que elas sofrem lá. E isso sempre me toca, né? Porque, para quem não sabe, a minha pesquisa de mestrado é com o povo caiuá. Eu vivi e convivi com eles. E o meu doutorado também é com mulheres caiuá. Continuar indo no Mato Grosso do Sul, sabendo mesmo que eu estou ameaçada lá, eu vou continuar indo. Porque eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo da minha tristeza, da minha pequenez, do meu egoísmo. Isso eu tenho medo. Da morte eu não tenho medo. E deixa eu te perguntar, essas perseguições são devido
ao garimpo? Não, no Mato Grosso do Sul, não fui mexer com garimpo. No Mato Grosso do Sul é o agronegócio, né? Ah, JHA, esses, Jacinto Honório da Silva, né, que foi um dos Pietra, vai cair em 5 segundos. A gente pode